Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso que é o Método LV. Para começar, o Método LV, ele é a forma com que nós da LV Store fazemos as coisas. Tudo que eu desenvolvi, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi de experiência desde 2015, quando eu abri a minha marca, que tinha 0 seguidores e 0 vendas mensais, até hoje, em 2020, em que eu tenho mais de 320 mil seguidores só no Instagram e um faturamento de mais de 10 milhões de reais anualmente. Para um melhor entendimento de quem está começando a empreender, a gente dividiu o método em 9 temas, que serão os 9 módulos que vocês vão aprender aqui. Esses temas, para mim, são imprescindíveis se você quiser escalonar o seu negócio, se você quiser começar o seu negócio no mundo digital ou se você quiser transformar do offline para o online. Foram os temas que me fizeram chegar aonde eu tô hoje. Além disso, eu trouxe um time renomado de professores especialistas das melhores faculdades brasileiras para ajudar a gente na base teórica. E um ponto importante. Esse método LV, ele é focado no básico, para pessoas que querem começar a empreender, pessoas que têm um negócio e estão com dificuldade ou pessoas que têm uma loja offline e querem trazer para o online. A gente também vai ter o método LV intermediário, que já são para empresas de um porte maior que querem aprofundar em alguns temas que têm dificuldade. Então, olha o que a gente vai fazer. Cada módulo tem 5 aulas do método LV básico, mais uma aula do intermediário, que é a aula bônus. Então, gratuitamente, em cada assunto, você vai estar ganhando uma aula do curso intermediário, com assuntos mais aprofundados, que você também vai poder colocar em prática no seu negócio. O primeiro tema é o empreendedorismo digital. Como eu disse para vocês, esse mundo tem muitas peculiaridades que são extremamente diferentes de quem tem uma loja física. E você precisa conhecer o que é o digital, quais são as suas peculiaridades para você conseguir exercer um trabalho legal no mundo online. Nesse módulo, nós vamos te trazer, além dessa definição de empreendedorismo digital, quais são as hard e soft skills que você precisa ter para empreender. Então, você já se perguntou quais são as habilidades que um empreendedor de sucesso tem, tanto emocionalmente quanto na prática? Nós vamos trazer algumas habilidades para você ter sucesso no seu negócio. Com certeza, você já conheceu alguém que abriu e fechou um negócio num período muito curto de tempo. Isso acontece por algum dos erros principais de quem está começando a empreender. Por isso, aqui a gente vai te mostrar quais são os erros mais comuns e como você pode evitar de cometê-los. Também vou contar alguns erros que eu passei na LV e que você não precisa fazer também. Você percebe que na LV a gente está sempre inovando? Seja com produtos, com marketing ou na comunicação, a gente sempre está buscando estar à frente dos nossos concorrentes. E sabe por que isso acontece? Porque a gente entende as tendências de mercado e a gente fica de olho no comportamento do consumidor do futuro. Nesse módulo, a gente também vai te contar quais são as tendências do mercado e como está se comportando o consumidor hoje e qual é a previsão que ele se comporte nos próximos anos. Isso vai te ajudar a ter uma visão muito estratégica do seu negócio e de mercado, e você vai conseguir inovar, ser autêntico e sair na frente dos seus concorrentes. Lembra que eu comentei que cada módulo tem uma aula do curso intermediário, que é uma aula um pouco mais profunda e um pouco mais teórica? A do empreendedorismo digital, a gente decidiu trazer o assunto da psicologia do consumo. Quais são as decisões que fazem o consumidor finalizar uma compra ou não finalizar uma compra? Como ele age por impulso, como ele escolhe quando finalizar, como finalizar e quais são os sentimentos que movem ele nessa decisão. Outro assunto que a gente não podia deixar de abordar e que é um tema muito importante e que muitos empreendedores erram é o financeiro. Por isso, nós vamos ter um módulo somente para as questões financeiras. Eu sempre fui muito cautelosa na LV Store e essa é a minha dica de ouro. Como a gente está começando um negócio, a gente precisa entender qual vai ser a projeção dele e não começar colocando todo o dinheiro e toda a energia que a gente tem nesse negócio, porque pode ser
que não dê certo. Por isso, na minha visão, não adianta você ter o melhor produto ou o melhor serviço ou uma ideia genial, mas se você não tiver fluxo de caixa, se você não tiver uma reserva de emergência, se você não tiver capital de giro e um cuidado com esse lado financeiro, provavelmente a sua empresa não vai durar muito. Por isso, preparamos 6 aulas super completas e especiais para você entender de vez quais são os termos técnicos do âmbito financeiro e como aplicá-los no seu negócio. A primeira aula é sobre Love Money, que é o dinheiro que você começa a empreender. Como você consegue captar esse montante inicial para dar o pontapé no seu negócio, para tirar o seu plano do papel e colocar na prática? Quais são as formas que você tem de captar esse dinheiro, se você não tiver esse dinheiro por você mesmo? E quais são os benefícios e os riscos de cada um? Na segunda aula, a gente vai falar sobre um assunto que até pode parecer simples e fácil, mas é onde os empreendedores erram muito: a separação da conta física da conta jurídica. Além disso, você vai entender o que é uma reserva de emergência e por que isso é tão importante. A reserva de emergência, por exemplo, salvou a LV durante o período da pandemia. E se você tem um negócio, mas tem muita dúvida de como definir o seu salário, se é percentual, se é um valor fixo, se ele cresce ou se ele sempre continua o mesmo, como dividir entre os sócios, também vamos falar sobre isso nessa aula. E vale muito a pena porque o salário é um dos pontos principais para que você tenha uma saúde financeira tanto no seu empreendimento quanto na sua pessoa física. Eu vejo muitos empreendedores com muitas dúvidas sobre os regimes tributários. Quais são os tipos de empresa que a gente tem no Brasil? Quais são os regimes tributários? Quais são os portes? Aonde eu me encaixo? Então também vamos ter uma aula só sobre isso. Outro assunto que bomba muito quando eu abro as caixinhas de perguntas é a precificação. Muitas pessoas têm dúvidas de como precificar da maneira correta. O que são custos fixos, o que são custos variáveis, qual é a diferença entre preço e valor, como eu posso aumentar o valor agregado do meu produto. Então, como a gente sabe que isso é um tema muito importante, separamos uma aula inteira só para isso. E não adianta nada você ter um produto ótimo, um serviço ótimo, você até precifica da maneira correta, mas você não se preocupa ou não sabe o que é um fluxo de caixa. Por isso, também vamos falar muito sobre fluxo de caixa. Como manter ele sempre positivo, como conseguir alinhar a entrada e a saída, talvez antecipar alguns recebíveis, entender por que é importante e como aplicar no seu negócio. Você também vai entender o que é capital de giro e na aula bônus, que é a aula do curso intermediário, nossa 6ª aula, você vai aprender algumas métricas para calcular os retornos dos investimentos que você está fazendo. Então a gente vai trabalhar em cima de algumas KPIs, como CAC, que é custo de aquisição por cliente, ROI, retorno sobre investimento, LTV, que é o Lifetime Value. Então vamos ter bastante conteúdo teórico que você pode aplicar no seu negócio para medir o retorno que você está tendo. Você com certeza também conhece uma empresa que tem um produto muito legal, até consegue ter um preço adequado, consegue precificar, mas não consegue gerir. Isso é um erro muito comum nas empresas brasileiras. A falta de gestão acaba fazendo com que aquela ideia maravilhosa não dê certo. Por isso, na nossa primeira aula no módulo de gestão, nós vamos te ensinar a fazer a análise SWOT. A análise SWOT é basicamente você entender quais são suas forças, quais são suas fraquezas, quais são suas oportunidades e quais são as ameaças. Na segunda aula, vamos trazer um tema muito importante, que é a gestão de estoque. Muitas pessoas acabam tendo muito dinheiro parado por ter um estoque muito grande e outras acabam não conseguindo vender por ter um estoque muito enxuto. Então a gente vai te ensinar a forma mais saudável de você aplicar no seu segmento essa gestão de estoque. O terceiro tema é algo muito importante também, que perguntam demais, que são os fornecedores. Como eu faço para encontrar novos fornecedores, para identificar se esse fornecedor está sendo bom para mim, para negociar e o que você deve levar em consideração na hora de escolher um novo fornecedor. Na aula 4, a gente vai te ensinar como contratar
um novo funcionário. Tá começando agora? Só tem você no negócio? Ou você tem mais uma pessoa só? Provavelmente, se seu negócio der certo, você seguir todas as nossas dicas, você vai começar a ampliar o seu time. Ampliando o seu time, você vai precisar pensar na forma de contratação. Então você vai procurar o empregado ideal. E como fazer isso? Como encontrar maneiras de realmente contratar alguém que vai ser super efetivo para você e que você não vai acabar contratando e depois dispensando ou contratando e se arrependendo, porque a forma de contratar é extremamente importante para que esse funcionário converse com todos os valores e propósitos da sua empresa. Vamos dar uma pincelada também nas leis trabalhistas. O que você precisa saber para contratar um funcionário? Na quinta aula, nós vamos falar sobre a gestão de uma das coisas mais importantes, que é o tempo. Tanto o seu tempo, quanto o tempo da empresa, quanto o tempo dos seus funcionários. É muito importante você saber definir metas, organizar, planejar, para você conseguir gerir o seu tempo e o tempo da empresa da maneira mais assertiva possível. Na sexta aula, que é a aula já do intermediário, que você vai ganhar de bônus, nós vamos falar sobre gestão de crise. Você pode achar que por você estar começando, por você ser menor, isso nunca vai chegar. Mas as crises com certeza virão. De alguma forma ou de outra. Pode ser externo a você, como a pandemia que a gente acabou de passar, ou pode ser interno, alguma comunicação que foi extremamente falha, um produto que não deu certo, e você vai precisar entender como passar por essa crise. E você pode estar pensando, tá, eu sei gerir, eu sei cuidar do meu financeiro, mas eu não tenho vendas. E como que você vai captar novas vendas? Com o marketing. Por isso, nós também vamos ter um módulo só para marketing. E o melhor, focado em marketing digital. Na primeira aula, eu vou te contar toda a evolução do marketing. Como ele era no marketing 1.0 até agora, que a gente está no marketing 4.0. Qual foi todo esse caminho que o marketing percorreu e por que hoje a gente precisa fazer o marketing da forma 4.0 e não mais das formas antigas. Além disso, na segunda aula, eu vou te ensinar como ter um planejamento estratégico e como fazer pesquisas. Para o marketing é crucial que você conheça muito bem o seu mercado, o seu produto e o seu público. Por isso, não adianta querer fazer estratégia de marketing sem ter pesquisa e planejamento. Na terceira aula, você já vai estar sabendo como fazer essa pesquisa. Então, você vai aprender como aplicar essas informações que você já tem sobre mercado, produto e clientes. Então nós vamos falar sobre branding, sobre criação de marca e identidade visual e construção de imagem. Como eu construo uma imagem da minha empresa e como eu tenho uma comunicação e uma linha de marketing assertiva com todos os valores, propósitos, com o produto e com o meu cliente. Na quarta aula, vamos falar sobre marketing de conteúdo e na quinta aula, vamos falar sobre marketing de influência, que na minha visão e que durante todo o caminho da LV foram os dois tipos de marketing que eu mais usei digitalmente e que eu acredito que hoje sejam os tipos de marketing que dão mais retorno para você. E na aula 6, que é a aula intermediária, aula bônus, a gente vai te explicar como medir o retorno do marketing. Seja ele pelo Analytics ou seja ele por uma ferramenta interna, a gente vai te falar como são as formas mais palpáveis e mais assertivas de você medir o retorno de uma ação de marketing. No módulo de e-commerce, que também é um assunto essencial para quem quer vir para o digital ou para quem quer nascer no digital, nós vamos te contar toda a parte técnica. Tudo aquilo que você acha que é um bicho de 7 cabeças, na verdade não é. Você só precisa entender de forma correta quais são esses termos técnicos do digital, que não temos no offline, e como aplicá-los. Por isso, na aula 1, a gente vai te convencer que você precisa ter um e-commerce. Então, nós vamos falar todos os benefícios de ter um e-commerce, porque hoje em dia ainda tem muita gente que quer entrar no digital sem ter um e-commerce. Na aula 2, você vai aprender os termos técnicos, aquilo que todo mundo acha super complexo, mas que no fundo é fácil. Então, se você não sabe, por exemplo, o que é cache, o que é servidor, o que é nuvem, a gente vai te explicar tudo. Na aula 3, a gente vai te mostrar
como escolher a melhor plataforma. Na aula 4, você vai entender os métodos de pagamentos existentes, como escolher o melhor gateway, entender o que é cashback, o que é antifraude, se você pode antecipar recebíveis ou não e como isso funciona. Na aula 5, vamos te falar sobre descrições que vendem e como fotografar para o seu negócio. A foto é a coisa mais importante em um e-commerce. Por isso, a gente vai te ensinar truques para você conseguir fotografar melhor e quais são as descrições e informações que você precisa ter no seu e-commerce para converter mais. E na aula 6 de bônus, que já é a aula do intermediário, a gente vai falar sobre marketplace. E não adianta nada você ter um e-commerce, você cuidar do financeiro, você fazer um marketing, se você não tiver uma comunicação coesa. Por isso, nós vamos ter um módulo só sobre comunicação. Na aula 1, a gente vai te explicar e te mostrar todos os canais que existem de comunicação para o seu cliente e como você deve mudar a linguagem para cada um. Por exemplo, a linguagem que você exerce em um chat online ou no Instagram é diferente da linguagem de quem entrar em contato por e-mail. Então você vai entender quais são as peculiaridades de cada canal e entender como você deve se portar em cada um deles. A aula 2 também é uma aula muito importante, que é uma tendência de mercado, que é o posicionamento de marca. Por que é tão importante você se posicionar? Qual é o seu tom de fala? Como vai ser a sua linguagem? Então é realmente imprescindível que daqui pra frente sua marca se posicione digitalmente. Aula 3 é sobre atendimento humanizado. A gente também sabe que é uma tendência de mercado elevar as nossas experiências e as experiências dos consumidores. Por isso, um atendimento humano é imprescindível. A aula 4 é sobre front face. Se você não sabe o que é isso, a gente vai te explicar. Storytelling, branding pessoal e o nome da sua marca. Quais cuidados você deve tomar ao escolher alguém para representar a sua marca, ou se você mesmo for representar a sua marca nas redes sociais, quais são os cuidados que você precisa tomar? Aula 5 também é um tema que perguntam demais, sobre como eu devo me posicionar na frente da câmera. Eu quero muito gravar stories, eu quero muito criar conteúdo, mas eu não sei como fazer isso, eu não me sinto, não sou extrovertido o suficiente, eu não me sinto seguro o suficiente para realizar isso. A gente vai te mostrar quais são as formas mais fáceis de você fazer isso e quais apetrechos você deve ter para facilitar toda essa comunicação. E a aula 6, que é a aula bônus, que já é do intermediário, é sobre temas polêmicos. Sua marca deve estar envolvida ou não? Você precisa se posicionar ou melhor deixar quieto porque você é uma instituição? A gente vai te falar o que o consumidor do futuro espera de você. E agora sim, você já tá quase craque em tudo. Mas por mais que você faça tudo isso, você tem muita dificuldade em uma coisa, que é vender. Então a gente vai ter um módulo só sobre vendas, com muitas estratégias super interessantes. Na aula 1, a gente vai te explicar como criar estratégias certas para o público certo. Então, se você definir o seu público-alvo, a gente vai te mostrar formas de conseguir criar estratégias de vendas para ele. Na 2, ainda tem muita gente que vende só pelo WhatsApp. Não tem um e-commerce ou não trabalha em marketplace, vende só pelo WhatsApp por contato telefônico. Então, se você quer vender pelo WhatsApp, a gente vai te ensinar a melhor forma de fazer isso. Quais são as ferramentas que você precisa ter, como otimizar esses processos e como é a comunicação pelo WhatsApp. A terceira aula é só sobre ticket médio. Como eu faço para elevar o ticket médio dos meus clientes? Então lá no site as pessoas estão comprando 50, 100 reais. Estão levando uma peça só, 2 peças e eu tenho tanta peça para vender, por que eles não estão comprando mais? A gente vai te explicar e vai te mostrar estratégias para você aumentar o número de vendas e o ticket médio. A aula 4 é sobre um tema que todo mundo sofre no online: abandono de carrinho. Todo e-commerce tem abandono de carrinho. Aquela pessoa que entrou, encheu o carrinho e na hora de pagar, saiu do site. Então a gente vai te explicar por que isso acontece e quais são as melhores formas e estratégias para que essa pessoa realmente converta. A aula 5 é sobre produto, porque nada vende mais do que ter um produto assertivo e diferente. Então a gente vai te ensinar formas
de conseguir isso. E a aula 6, que é a aula bônus lá do intermediário, é sobre fidelização de cliente. A gente sabe que é muito mais barato você manter um cliente que você já captou do que captar um novo. Por isso, na aula bônus, a gente vai te ensinar algumas técnicas e algumas estratégias para você realmente fidelizá-lo. Você viu como o curso está completo? Então agora a gente está chegando no final, mas eu não podia passar por empreendedorismo digital sem falar das redes sociais. Todas as marcas têm pelo menos uma rede social. E você, hoje em dia e no futuro, precisa estar em uma rede social. Então, na aula 1, eu vou te explicar se é melhor você estar em todas as redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, ou é melhor você escolher as redes sociais que fazem mais sentido para você. Na aula 2, eu vou te ensinar que tipo de conteúdo você precisa produzir para cada rede social. Os vídeos que você produz para o TikTok não podem ser iguais aos vídeos que você produz para o YouTube, por exemplo. Na aula 3, a gente vai falar só sobre Instagram, que é a febre do momento, né? O Brasil é o terceiro país com mais usuários ativos no Instagram. Então, se você quer uma vitrine gratuita, o Instagram é a melhor saída. Na aula 4, a gente vai te explicar como criar um conteúdo autêntico. Muito se fala sobre marketing de conteúdo e muito se fala sobre autenticidade e inovação. Então a gente vai te ensinar algumas estratégias para você conseguir criar ideias para o seu negócio e para o seu segmento de conteúdos autênticos. Na aula 5, a gente vai dar algumas dicas de aplicativos e ferramentas para você conseguir desenvolver algumas artes básicas para suas redes sem ser um designer. E na aula 6, lá do intermediário, a gente vai te explicar como criar um planejamento de postagens. Isso é muito importante. É crucial que você não poste: hoje eu tô com o dia livre, então eu vou postar tudo hoje e aí amanhã você tá super corrida e não consegue postar nada. Por isso que o planejamento de conteúdo é muito importante para que os seus clientes tenham uma constância. Eles consigam enxergar que todo dia você tá lá. E o último módulo que a gente também não podia deixar de fora de jeito nenhum é a logística. Muitas empresas sofrem demais com a logística. Seja recebimento de matéria-prima, seja no envio. Muitas pessoas têm muitas dúvidas nessa área, por isso que a gente também tem um módulo só para logística. E a primeira aula a gente vai falar sobre ERP. Se você não sabe o que é isso, calma que a gente vai te explicar e você vai entender que você precisa ter um no seu negócio. Na aula 2, nós vamos falar sobre as integrações logísticas, que são os métodos de entrega. Então vamos falar sobre os benefícios de transportadoras, benefícios do correio, como ter contrato, como negociar valores, como as tabelas funcionam, como esse backstage das empresas que você normalmente não fica sabendo. Na aula 3, nós vamos falar sobre um tema que também todo mundo acha muito complexo e às vezes pode até ser mesmo, que é a emissão de nota fiscal. A gente tem várias configurações na nota fiscal, como diferenciação de alíquota por estado, ou algumas configurações que realmente podem ser difíceis. Então a gente vai te explicar como é o caminho mais fácil de você conseguir emitir uma nota fiscal certinha. A aula 4 é só sobre embalagens. Como ter uma embalagem certa para o seu produto, como criar uma experiência de unboxing significativa e como fazer isso sem gastar muito, porque a gente sabe que no começo você não vai ter um dinheiro tão grande para investir em embalagem. Na aula 5, a gente vai te falar o que ninguém te fala: logística reversa. Você já viu alguma marca falando sobre trocas e devoluções? Sobre como funciona esse processo de retorno? Se você precisa pagar o frete ou o frete é por conta do cliente? A gente vai te explicar tudo isso. Vamos te falar quais são as taxas do mercado para o seu segmento, para você entender se você tá com muita troca, se você tá com pouca troca, se você tá com muita devolução. E isso vai te fazer criar estratégias específicas para que você consiga diminuir esse número. E a aula 6, que é a aula bônus, é sobre as entregas expressas. Como as grandes marcas do mercado, como o Mercado Livre, conseguem entregar em 24 horas. A gente vai te mostrar esse backstage que é um pouco mais profundo, mas você pode ter insights muito legais para o seu negócio. Então agora que você já está super animado com esse conteúdo que é muito completo, vamos começar?